Vamos ficar de pé? Quando quiser. Minha rocha, tu és o meu conforto e provisão. Tu és a causa do meu ser. Da tua graça provei, da tua vida recebi, para habitar em tua presença. E os sinais seguirão ao que crer em ti, pois teu Espírito me guiará. Farei tudo o que disseres, farei tu esta cidade, e para sempre cantarei assim. Louvai Deus que reina nas nações, teu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus que reina nas nações, e levo a minha voz para lhe agradecer. A minha rocha, tu és o meu conforto e provisão. Tu és a causa do meu ser. Da tua graça provei, da tua vida recebi, para habitar em tua presença. E os sinais seguirão ao que crer em ti, pois teu Espírito me guiará. Farei tudo o que disseres, farei tu esta cidade, e para sempre cantarei assim. Louvai Deus que reina nas nações, teu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus que reina nas nações, renova a minha voz para lhe agradecer. Louvai Deus que reina nas nações, seu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus que reina nas nações, e levo a minha voz para lhe agradecer. Louvai Deus, louvai Deus, louvai Deus. Amém. Bom dia, igreja. É muito bom estar aqui nesse dia que Deus preparou para nós. Que Deus abençoe nosso culto, que Ele fale ao coração de cada um, e que os nossos convidados sejam bem-vindos, nossos visitantes voltem mais vezes. É um prazer para nós estar com vocês aqui. Amém? Nós vamos fazer agora uma leitura de 2 versículos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122:1. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmo 104. Deus abençoe. E vamos continuar a louvar o nosso Deus. Jesus, Jesus te dá louvor. Acabamos de cantar Louvai Deus que reina nas nações. E é este Deus que deu o seu Filho, Jesus. E é Ele, Jesus, que é a nossa alegria.
Cantamos a ti, Senhor, louvamos. 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 Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver, Jesus, te dou. Jesus, tu és. Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver, Jesus, te dou louvor. De coração te louvarei, Senhor. Te louvo, pois comigo sempre estás. Com gratidão te louvarei pelo teu amor, grande amor. Sem igual, tua alegria satisfaz meu ser. Completo estou em tua presença, ó Deus. Entrego, Senhor, meu ser, o meu viver vem reinar em meu ser. Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver, Jesus, te dou. Jesus, te dou. Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver, Jesus, te dou louvor. De coração te louvarei, Senhor. Te louvo, pois comigo sempre estás. Com gratidão te louvarei pelo teu amor, grande amor. Sem igual, tua alegria satisfaz meu ser. Completo estou em tua presença, ó Deus. Te entrego, Senhor, meu ser, o meu viver vem reinar em meu ser. Jesus, tu és a minha alegria, a minha luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver, Jesus, te dou. Jesus, tu és. Jesus, tu és a minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver, Jesus, te dou louvor. Cantamos a ti, Senhor, louvamos. 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 Jesus, te dou louvor. 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 Amém. E este deve ser o sentimento verdadeiro no nosso coração. Jesus é a nossa alegria. Por isso, nesta manhã, louvamos o seu nome e devemos estar alegres, independentemente daquilo que estamos a viver. Porque muitas vezes há circunstâncias que nos querem tirar a alegria. Ainda esta manhã, na escola bíblica, ao estudarmos o livro de Joel, nós vimos isso.
que apesar de um dia, será o dia do juízo, o dia do Senhor, mas até lá, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, e que diz a todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Eu digo que há coisas que nos tiram a alegria, talvez problemas que surjam na nossa vida, algo que atormenta o nosso coração. E nesta manhã eu queria que pudéssemos orar ao filho de alguém que está aqui presente connosco esta manhã, mas que está internado. Ele chama-se Eric, está com um problema grave nos intestinos, mas o nosso Deus sabe todas as coisas. E são estas circunstâncias que muitas vezes nos querem tirar a alegria. Mas em Jesus Cristo nós podemos ter essa alegria, ok? Em Jesus Cristo é que nos dá a força para diariamente nós vivermos dia após dia as circunstâncias que muitas vezes nos querem tirar esta alegria. Mas estamos gratos a Deus por quem Ele é, estamos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Então vamos falar com o nosso Deus. Antes eu pedia que pudessem curvar as vossas cabeças, fechar os vossos olhos e levem ao nosso Deus exatamente aquilo que está a atormentar o vosso coração. Cada pedido. O nosso Deus é conhecedor de todas as coisas, mas Ele quer que cada um de nós levemos até aos seus pés aquilo que muitas vezes quer tirar a nossa alegria. Acabamos de afirmar que Jesus Cristo, Ele é a nossa alegria, é a alegria do nosso viver. Então vamos falar com o nosso Deus, sabendo que Ele é um Deus soberano, todo-poderoso. Não há nada, absolutamente nada fora do seu controle. E a única coisa que nós precisamos é deixar que as nossas vidas sejam usadas por Ele, que as nossas vidas estejam nas suas mãos, para que toda e qualquer circunstância possa glorificar o nome do nosso Deus. E mais uma vez, ó Pai, estamos gratos por quem Tu és. Estamos gratos, ó Pai, porque apesar das adversidades, apesar dos problemas, das doenças, apesar de tudo aquilo que quer tirar a nossa alegria, Pai, quando olhamos para Ti, quando entregamos a nossa vida a Ti, quando deixamos que Tu reines em nós, podemos afirmar que Jesus é a alegria do nosso viver. Estamos gratos, Senhor, pelos milagres que Tu tens feito na vida de cada um de nós. Estamos gratos, Senhor, por quem Tu és. És um Deus fiel que nunca falha. É um Deus misericordioso, porque apesar de nós muitas vezes falharmos, pecarmos e muitas vezes estamos de costas voltadas para Ti, Tu continuas perto de nós. Senhor, ajuda-nos a reconhecer o nosso erro. Ajuda-nos a reconhecer o nosso pecado, Senhor. Perdoa aquilo que nos tem deixado longe de Ti. E que cada um nesta manhã, Pai, possa falar contigo, possa arrepender-se daquilo que te tem impedido de ter uma comunhão íntima contigo, dia após dia, para que as nossas vidas possam glorificar o Teu nome. E apesar das circunstâncias, apesar daquilo que nós vivemos, que aqueles que estão à nossa volta, olhando para a nossa vida, possam glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agora também teremos o privilégio, através das nossas ofertas e dízimos, de poder louvar o nome do nosso Deus. Semana passada desafiamos a igreja naquela questão das cadeiras e na questão das mesas. Eu mais, no final, direi valores do que estamos a pensar, mas é novamente desafiar. É algo que nós neste momento estamos a necessitar, de mesas e de cadeiras. Por isso, se Deus puser no vosso coração, façam uma oferta, só pedimos que possam pôr designado para o que é, também. Todas estas ofertas que são designadas, seja cadeiras, seja missões, seja o que for, se todas elas que têm uma designação, elas serão usadas exatamente para aquilo em que cada um de nós ofertar ao nosso Deus. E novamente, é um privilégio, não é? É uma forma de nós louvarmos o nosso Deus por quem Ele é, ao ofertarmos a Ele. Que Deus nos abençoe. Salvos pela graça, cheios do Seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos levou na Sua luz.
amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. E não nos vamos nunca calar, não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem é, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem tu és, ó Pai. Sabemos quem és, sabemos, tu és aquele que nos amou, nos amou com amor. Nos amou. Cante, igreja.
Amém. E Ele faz as coisas novas, mas Ele também reconstrói as coisas velhas. E este é o nosso Deus, aquele que do nada faz tudo. Aquilo que Ele pede-nos é: quebra e eu faço de ti um vaso novo. E esta construção é uma construção que nós não conseguimos fazer sozinhos. Esta construção não é uma construção que nós conseguimos fazer sem Ele, porque não somos nós que construímos. Nós só temos que nos quebrar e Ele constrói. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tanto és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra
minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou. Eu vou construir a minha vida em ti, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra como tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, obrigado, Pai. Obrigado, porque só tu podes mudar este mundo. Obrigado, Deus. Tão bom podemos louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Eu vou chamar aqui à frente as crianças, dos 3 aos 8, e a Raquel e a Filipa, que hoje têm a difícil, mas prazerosa missão de transmitir a estas crianças aquilo que também nós vamos ouvir aqui. Nosso Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo privilégio que é podermos estar aqui em família a louvar o Teu nome. Ajuda-nos agora no tempo que vem a seguir a mostrar a estas crianças como Tu és bom, falando na linguagem delas para que elas entendam a Tua palavra, porque um dia serão elas que vão partilhar a Tua palavra com os outros que encontrarem no seu caminho. Em nome de Jesus, eu Te peço e agradeço. Amém. Nós esta manhã temos um convidado especial, do qual eu peço já ao nosso irmão Joaquim Almeida que possa chegar aqui. Eu sei que a maior parte dos que estão presentes já o conhecem, mas talvez nem todos também. O irmão Joaquim Almeida vem diretamente da Igreja Batista da Meia, a igreja que consideramos a nossa igreja-mãe. O irmão Joaquim faz parte desta liderança, desta igreja ali, do qual nós vamos estar eternamente gratos. Não só o irmão Joaquim, mas como toda a igreja, porque foram eles que começaram a caminhar connosco, levaram as nossas dores, e tem sido uma bênção ao longo destes meses a poder partilhar este ministério que Deus tem posto no nosso coração, e o facto de podermos estar aqui hoje, muito também devemos ao irmão Joaquim e à igreja de que ele representa, do qual ele faz parte da sua liderança. Por isso vamos levar ao nosso Deus para que Deus possa falar através dele às nossas vidas. E mais uma vez, ó Pai, estamos gratos ao Pai pela vida do nosso irmão Joaquim, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que neste momento ele possa ser usado por Ti e que a Tua santa palavra, Senhor, possa chegar até cada um de nós e o Teu nome possa ser honrado e glorificado neste local. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Realmente é um prazer estar convosco, não hoje naqueles almoços que os irmãos bem sabem preparar,
Mas melhor do que esse almoço, é este almoço celestial que podemos, uns com os outros, partilhar aquilo que o Espírito Santo trouxe até mim e quero partilhar também com a igreja. Também queria trazer um abraço da igreja. Neste momento também está a decorrer o culto de celebração ao Senhor. Sintam-se, portanto, abraçados pela igreja na minha pessoa. Meus irmãos, eu fui convidado pelo pastor João Melo a trazer até vós a mensagem desta manhã. E o tema da mensagem é: o Senhor Deus virá. Amém? O Senhor Deus virá. Todos os dias que eu me levanto, faço uma breve e curta oração. Eu queria que os irmãos colocassem a vossa mão direita sobre o vosso coração e repetissem aquilo que eu vou repetir ou aquilo que eu vou dizer. A minha oração é esta: obrigado, meu Jesus, porque tu habitas em mim. Obrigado, meu Jesus, porque tu habitas em mim. Meus irmãos, o Senhor Deus virá. Uau! E tendo como base o livro que dá de suporte àquilo que os irmãos já falaram hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Joel, nós temos uma tendência, sempre, está na nossa raiz humana, olhar sempre para as coisas grandes. Quem visitou a Torre Eiffel, uau, fica espantado com aquela construção. Quem visita, por exemplo, a Torre dos Clérigos, fica deslumbrado com aquela construção. Quem visita as célebres pirâmides, por quem já lá passou, uau, coisas grandes. Nós, humanos, temos uma paixão por coisas grandes. Nós gostamos imenso do livro de Salmos. Gostamos imenso do livro de Isaías. Gostamos imenso de Êxodo, Jeremias. Tantos livros grandes. Mas, meus irmãos, estejam sempre atentos às coisas pequenas. Nunca foquem o vosso olhar naquilo que muitas das vezes parece deslumbrante. Mas estejam atentos sempre às coisas pequeninas. Irmãos, a Bíblia está cheia da ação de Deus no mundo dos homens, nas coisas pequenas. Porque é nas coisas pequenas que se vai declarar a grande imensidão de Deus. E o livro de Joel, de facto, tem este detalhe. São 3 capítulos. Os homens entenderam dividi-los em 3 capítulos e depois entenderam por versículos para nossa melhor compreensão. Mas os livros eram escrita seguida. E contrariamente àquilo que nós usamos, não da esquerda para a direita, mas era da direita para a esquerda. E aquilo que nós dizemos era o fim, era o princípio deles. Ainda hoje os hebreus escrevem assim. Meus irmãos, o livro de Joel são 3 capítulos. 3 capítulos que em 20 minutos nós podemos fazer a leitura. Mas aquilo que eu quero desafiar os irmãos é que, ao lerem o livro, façam como o Sherlock Holmes. Conheceram Sherlock Holmes? Desculpem o meu inglês. Eu nunca o conheci. Eu não sei se há aqui alguém que eu tivesse conhecido. Eu conheço dos livros, do cinema, da televisão,
Mas sabem uma coisa? Ele era espetacular. Porque desvendava sempre o crime nas coisas pequenas. E meus irmãos, o livro de Joel é exatamente isso. Quando nós fazemos a leitura do livro de Joel, nós temos que vestir a capa do Espírito Santo, enchermos-nos do Espírito Santo e pegar na nossa lupa espiritual e tentar descobrir o que é que Deus escreveu para que Joel, inspirado pelo Espírito de Deus, revelasse ao mundo dos homens. Revelasse hoje, neste dia, nesta manhã, nesta freguesia de Moreira da Maia, que para descobrir no Google Maps, nós temos que andar lá a descobrir, a fazer perder alguns segundos para descobrir onde está a freguesia de Moreira da Maia e perder ainda mais algum tempo onde se reúne a Igreja de Cristo, que se chama local. Meus irmãos, de facto, a Igreja do Senhor, no livro de Joel, revela informação, eu diria, informação como um cesto de morangos recheado com chantilly. E era isso que eu queria partilhar convosco nesta manhã, que eu vou usar um texto do livro de Joel, do capítulo 2, versículo 28 a 32, que diz assim na minha tradução, que eu passo a ler. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Te agradecemos, bom Deus, pela tua palavra, pela doce palavra que tu nos deixaste, escrita há tantos anos, mas que continua tão verdadeira, tão cheia de poder. E por isso, ó Pai, que de facto nós possamos ficar cheios da tua palavra e que nós possamos ter vidas abençoadas por ti com a presença do teu Espírito. Esta é a minha oração que faço no nome do teu Filho Jesus. Meus irmãos, quem não gosta de ser abençoado? Quem não gosta de ser abençoado? Antigamente, eu quando olho daqui para aí, vejo alguns cabelos brancos, mas era muito costume na cultura até portuguesa. Os filhos, ao despedirem-se dos pais, os pais diziam aos filhos: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Era uma forma de abençoar os filhos. Portanto, nós, olhando para o nosso Pai, quem não gosta de ser abençoado? Meus irmãos, e ser bênção neste mundo, muitas das vezes está deturpado o conceito de bênção. Porque, eu vou repetir de novo, quem não gosta de um carro grande? Quem não gosta de uma casa grande? Quem não gosta de ter uma casa grande e uma piscina grande? Quem não gosta de ter uma casa grande, uma piscina grande e não contente com isso, põe um ginásio?
Quem não gosta de ter uma casa grande, uma piscina grande, um ginásio grande, e depois, para mal de todos os pecados, ainda põe lá um cão grande. Meus irmãos, de facto, esta imagem que o mundo vende, uma vida abençoada, tem que ser traduzida nestes itens. Meus irmãos, eu já passei na minha vida por momentos em que eu lutava exatamente para ter as coisas grandes que o mundo me poderia oferecer. Mas sabem, a maior bênção que tive na minha vida foi de facto reconhecer a minha pequenez e ver a dimensão enorme, gigantesca, universal do Deus espelhado em Cristo Jesus que me salvou. E portanto, não quer isto dizer que nós não tenhamos ou não procuremos ter essas coisas. Tudo isso é digno, tudo isso é bênção, mas sempre, sempre para engrandecer o nome de Deus. Eu admiro bastante homens que foram instrumentos no mundo dos homens para criar património de riqueza. E sabem, são homens que abençoam o reino de Deus, contribuindo, ajudando em ministérios para que o reino de Deus possa chegar a todos aqueles que ainda não conheceram a voz da esperança em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, nós, olhando para a carta de Joel, olhando para o livro de Joel, podemos ver que uma grande bênção desceu ao mundo dos homens. A maior bênção que poderia ter descido, de facto, daquilo que Joel escreveu, enunciou e avisou, e como olhar profético disse: nesse dia o meu espírito será derramado por todas as nações. E esse primeiro episódio aconteceu lá em Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 2, a grande expressão da descida do Espírito Santo que chegou à igreja. Meus irmãos, mas falando agora do livro de Joel, é interessante, sabem como é que começa o livro de Joel? No capítulo 1 e versículo 1, nós hoje fazemos quando queremos tratar de algum documento, aquilo que nos pedem é o nosso cartão de cidadão. E, portanto, para as comunidades imigrantes pedem o certificado de residência, creio eu, não é? Portanto, é obrigado os nossos irmãos do Brasil e de outras nações terem o certificado de residência para depois terem posse portanto, ao bilhete, à certidão de cidadão, ao cartão de cidadão. Mas se repararem no versículo 1, está lá uma coisa interessantíssima, que os irmãos leem e dizem: isto é uma coisa tão banal. E seguem logo para o versículo 2, 3 e 4 e 5 por aí abaixo. O versículo 1 diz assim que dá o nome do pai de Joel. Diz o versículo 1 que Joel tinha um pai. E, portanto, o pai tinha um nome. O nome Petuel. Era o nome dele. O nome do pai de Joel era Petuel. Claro que nós podemos ficar por aqui e dizemos assim: mas que estranho. Petuel, Joel. Meus irmãos, hoje os pais dão nome aos filhos, às vezes até pelo nome das telenovelas. Tem lá um ator, até o nome
mesmo giro. Ou uma atriz tem um nome mesmo giro. Olha, vai ser este o nome que eu vou dar ao nosso menino, à nossa menina. Ou seja, dá-se o nome muitas das vezes pelo som que essa palavra tem. Mas interessante, irmãos, é que Joel, ao escrever o seu livro, diz quem é o seu pai. Petuel. Petuel, que significa visão de Deus. Ou seja, quando era atribuído nome aos hebreus, ele tinha que ter um significado poderoso acerca daquele, o Deus que virá. O Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus poderoso que tinha liberto nossos antepassados do Egito. Aquele que tinha feito aliança com o mundo dos homens na pessoa de Abraão, de Isaac e de Jacó. E então o seu filho também tem o seu nome Joel, que significa Yahvé é Deus. Elohim. Elohim. El Olam. El Roi. El Shaddai. Tudo que é com o prefixo El está enunciando Deus do universo, Deus Todo-Poderoso. E a mensagem central que Joel traz é que, de facto, o dia do Senhor virá. E este dia será não só um dia de ira, não só um dia de juízo, mas também será um dia de bênção, um dia de coisas boas que hão de vir. O livro de Joel divide-se, ou poder-se-á dividir em 3 partes. Na desolação, na voz de esperança, mas também numa bênção futura. O livro de Joel, digamos que se olharmos para um teatro e vemos as cortinas de várias cenas, nós vamos vendo que várias cortinas se vão abrindo até vermos, portanto, toda a cena que se está a passar. Nós muitas das vezes temos dificuldade de compreender a mensagem de Deus. Porquê? Porque nós olhamos para a linha do horizonte e humanamente não conseguimos ver mais além do que aquilo que a nossa visão permite. E por isso, para percebermos o que está depois daquilo que os nossos olhos naturais não compreendem, não enxergam, como dizem os brasileiros, nós temos que colocar a visão espiritual. Temos que colocar o nosso olhar espiritual. Tu tens que colocar as tuas lentes espirituais. E é interessante, irmãos, eu imagino quando Joel, no meio do seu povo, no meio do seu relacionamento entre os seus concidadãos, dizer várias situações que estão para acontecer, que tinham acontecido, alertando, ensinando, advertindo. Porquê? Porque ele foi tocado pelo Espírito de Deus para ver mais além do que aquilo que os seus concidadãos ainda não tinham visto. E hoje, pela graça de Deus, pela presença desta bênção que recebemos do Espírito Santo, causa muitas das vezes transtorno àqueles que ainda não lhes foi revelado o poder do Espírito Santo, compreender aquilo que nós já vimos, que nós vemos e que eles ainda não veem. E por isso, quando Joel escreve esta carta, este livro maravilhoso, ele foi alcançado pelo Espírito de Deus para revelar aquilo que iria acontecer à nação, às nações e à própria Igreja de Cristo. Há quem diga que o profeta Joel é o profeta
do Espírito Santo, do Pentecostes. Mas eu poderia dizer que Joel é o profeta da graça. Joel é o profeta da graça. Porque mais adiante, o apóstolo Paulo, à carta que escreve aos Romanos, vai dar referência exatamente a este texto que o profeta Joel tinha revelado. Meus irmãos, é estranho que logo no primeiro capítulo, Joel vai falar de uma cena que faz até algum calafrio na nossa espinha. Joel começa por dizer que, olhem, vem uma praga de gafanhotos. Vem uma praga de gafanhotos. Eu não sei se os irmãos já viram algum gafanhoto. Eu não sei se por lá para o Brasil há muitos gafanhotos. Aqui é muito raro ver um gafanhoto. Mas quando vejo aquilo incomoda um bocado. Então se as crianças olharem para algum gafanhoto, então chamam logo pelo pai e pela mãe. Agora imaginem uma nuvem enorme de gafanhotos. E a nuvem enorme de gafanhotos, diz o profeta, que dizimou, destruiu tudo aquilo que era o sustento da nação de Judá. Hoje não precisamos disso, porque hoje temos energia, hoje temos gás. Será que temos? Será que temos? Hoje não preciso de gasóleo, nem de gasolina, até porque eu tenho um carro elétrico. Portanto, vocês vão ver, o carro elétrico vão andar sempre. Será mesmo? Será mesmo que aqueles que têm o carro elétrico um dia vão querer carregar as baterias em casa e vai dizer, não há energia, não há televisão, não há microfone, não há PowerPoint, não há televisão, e recuamos 100 anos. Será que a igreja está preparada para isso? Será que mesmo nesse ambiente hostil nós vamos ser voz de alegria? Nós vamos ser voz de esperança para aqueles que se prenderam ao mundo. Irmão, Joel está a dizer exatamente aquilo que é tão verdade nos dias de hoje. Joel está a dizer, os gafanhotos vão comer tudo. Vão destruir tudo. Pelo pecado que havia na nação. E sabem onde era o maior pecado? O maior pecado não estava somente no povo. O maior pecado estava naqueles que tinham a responsabilidade da liderança espiritual da nação. Aqueles que tinham a responsabilidade, que tinham sido chamados para executar, portanto, a ligação entre a nação e Deus. Os sacerdotes tinham essa responsabilidade. Mas sabem o que é que o profeta Joel diz? O profeta Joel diz, tristeza. Porque aqueles que deviam ser o baluarte da verdade, aqueles que deveriam ser o baluarte da pureza dos mandamentos de Deus, sabem o que é que aconteciam com eles? E o profeta Joel escreve isso. Metiam-se no vinho, no álcool, e passaram a ser beberrões de vinho. Aqueles que deveriam ser o exemplo da nação, faziam negócios dentro do templo. Aqueles que deveriam ser, de facto, os primeiros a alertar a nação para terem vidas consagradas, eram os primeiros que faziam negócios corruptos no meio da nação. Então reparem, os sacerdotes eram sustentados pelo povo. Os sacerdotes viviam daquilo que a terra produzia. Mas quando veio os gafanhotos, que anularam toda a agricultura,
consequência disso, deixou de haver eletricidade no templo. Deixou de haver gás natural no templo. Traduzindo, deixou de haver riqueza para sustentar os sacerdotes. E mais adiante, Deus usou os gafanhotos para anular a adoração que estava a ser feita no templo. Meus irmãos, como está o nosso coração? Como está o teu coração esta manhã? Eu comecei por dizer, obrigado, meu Jesus, porque tu habitas em mim. Como está o meu templo? Como está o teu templo? Será que no teu templo tem havido tempo de corrupção? Interessante que o profeta diz: olhem, há uma maneira para vocês não serem castigados pela justiça divina. Há uma dobradiça que abre uma porta para que a sentença não venha sobre a nação. E sabem, Joel diz: arrependei-vos, jejuai. E ele não fica por aqui. Ele diz assim: uivai. Uivar. Oh, irmãos, quando foi a última vez que eu quebrantei o meu coração, chorei e uivei a Deus para que Ele ouvisse o meu clamor e me perdoasse? Quantas vezes tu choraste pelo teu pecado? Quantas vezes tu rasgaste o teu coração pelo teu pecado? Meus irmãos, Joel vai mais longe e diz: meu querido povo, o nosso Deus é um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus de graça. Porque o profeta Joel diz no capítulo 2 que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. E esta continua a ser a mensagem da Igreja de Jesus. Esta continua a ser aquilo que dá esperança ao perdido. Invoca o nome do Senhor e tu serás salvo e serás salva nesta manhã. Meus irmãos, o profeta Joel continua e diz que o meu espírito não somente ficará naqueles que eu chamo, mas ficará para sempre na minha igreja. Jesus, na sua despedida com os apóstolos: eu vou partir. Eu vou sair de vosso meio, sabem? Porque chegou a hora de eu dizer um adeus, mas um adeus em que eu volto já. Mas durante este tempo em que eu vou vos deixar, eu vou deixar alguém convosco. Eu vou deixar aquele que vai estar convosco, chamado o Consolador. É este que nós temos. É este que nós recebemos. Quando eu invoquei o nome do Senhor, confessei o meu pecado e disse: tu és o meu Deus, tu me salvaste na pessoa do teu Filho Jesus. Ele ouviu a minha voz e me salvou. Meus irmãos, o livro de Joel, de facto, tem uma notícia maravilhosa, uma notícia de esperança. Nós, daqui a pouco,
cada um vai para a sua casa. Não sei se irão falar sobre este assunto à mesa. Talvez vão falar mais da guerra da Ucrânia. Quantos mísseis caíram lá? Quantos irmãos hoje na Ucrânia, e não só, mas particularmente na Ucrânia, não vão comer um pão hoje? E alguns vão ter um pão e vão dar àquele que mais precisa. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse que não nos abandonaria. O Senhor Jesus disse: eu estarei contigo até à consumação do século. Portanto, Igreja de Cristo, por muito que os gafanhotos possam andar por aí, de várias formas, de várias maneiras, que muitas das vezes podem te tirar esta esperança, desta certeza de Cristo Jesus, Joel está-te a dizer nesta manhã: não olhes para os gafanhotos, não olhes para aquilo que de facto parece destruição, porque sabem, eu acho extraordinário, como é que um livro tão pequeno é inundado de bênção para a nossa vida. Joel diz que quando olha para os gafanhotos, sabem o que é que ele vê? É exatamente aquilo que nós devemos de ver. É que Deus é soberano em todas as coisas. Nada foge do seu controle. E, portanto, olhar para o livro de Joel é olhar para um livro que é teocêntrico. É o centro de Deus. E o livro de Joel dá instruções à nação. O livro de Joel dá castigo, dá suspensão, dá oração, dá jejum, mas também dá arrependimento. Joel olha para a natureza e vê que tudo está no controle de Deus. Nada, mas mesmo nada, foge da sua poderosa mão. Os russos mandaram não sei quantos mísseis. Os ucranianos responderam não sei com quantos mísseis. Os Estados Unidos vão mandar mais armamento. Os ingleses, os franceses, os espanhóis, até os portugueses mandam. A sucata que está aqui também já lá chegou. Meus irmãos, nada foge do controle da mão de Deus. Aquilo que o profeta Joel está a dizer ainda hoje à Igreja de Cristo do século 21, do tempo da internet, da nanotecnologia, está a dizer: Igreja de Cristo, nada, mas mesmo nada, foge do controle da minha mão. Até as eleições do Brasil. Até as eleições do Brasil, para os brasileiros. Não olhem para os gafanhotos que andam no Brasil. Olhar para aquele que habita em mim. Eu te amo, meu Jesus, porque tu és o meu Salvador. Segundo, o arrependimento humano é o caminho seguro para a misericórdia de Deus. Aquilo que Joel está a dizer é que há uma porta que de facto pode trazer bênção para a nação, e essa é a porta do arrependimento. O arrependimento sempre foi a porta da graça. O arrependimento é o caminho seguro para alcançar a misericórdia de Deus. Mas Joel diz e avisa: olhem, não basta um arrependimento com teatro. Nós às vezes ficamos tocados quando alguém se arrepende, e glória a Deus por isso, porque nós não temos capacidade de julgar o nosso irmão e a nossa irmã. Mas parece um arrependimento sincero. Joel está a dizer: olhem, vocês precisam de se arrepender.
Mas não basta um arrependimento cênico, um arrependimento de teatro. Joel está a dizer: arrependam-se, rasgando os vossos corações. E a misericórdia de Deus alcançará a vossa nação. Há um texto poderoso que faz hiperligação ou ligação com isto que eu estou a dizer. Um dia, Deus chegou à presença de Davi, e isso está escrito lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é o Jesus que eu amo. Este é o Jesus que tu amas. Este é o nosso grande Deus, Jesus. Aquilo que o profeta está a dizer é que a minha vida moral, a minha vida espiritual, até se reflete na minha própria economia. Aquilo que o profeta Joel está a dizer é que a vida moral e espiritual do povo se vai refletir na própria economia da nação de Judá. E esta continua a ser a mensagem da igreja no século XXI. Ou seja, a salvação é pela graça, mediante a fé, não uma conquista de obras. Esta é a grande mensagem do capítulo 2 e versículo 32, que está lá no livro de Joel. Descobriram esse versículo quando leram o livro de Joel? Joel 2,32. Quem tem aí a Bíblia aberta? Joel capítulo 2, versículo 32. Silas, já encontraste? Quem encontrou? Está bom, já chegas. Uma vez mais, novamente. E Joel, capítulo 2 e versículo 32. E o apóstolo Paulo, como eu referi há bocadinho, na carta que escreve aos Romanos, capítulo 10 e versículo 13, vai repetir exatamente este texto. Joel é o profeta da graça de Deus. E portanto, se Joel é um profeta da graça de Deus, Joel também declara que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa segura, é uma promessa abundante para o povo de Deus. Esta é a grande bênção que nós recebemos. A bênção de termos recebido o Espírito Santo. Que bênção, irmãos. Que grande bênção. Quando Joel diz no capítulo 2 e versículo 28 e 29, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Meus irmãos, se estudarmos a história da Igreja de Cristo, nós vamos ver poderosamente a ação do Espírito Santo a levantar nações e a levar o Evangelho a povos não alcançados. Pelo teu esforço, pelo meu esforço, pelo meu marketing, pelos meus meios, somente pelo poder do Espírito Santo.
Mas no final, Joel continua a dizer que o dia do Senhor virá. O dia do Senhor é o dia do julgamento final. Irmãos, igreja, esta é uma mensagem escatológica. E este é um livro que não somente trata de salvação, não somente trata de pneumatologia, não somente trata de escatologia, mas mais do que isso, revela o amor e a graça e a misericórdia de Deus. E Joel olha para o final, olha para o desfecho e a descrição que ele relata, que será um dia de triunfo de Deus, um dia do seu povo, mas também um dia de juízo e de condenação para aqueles que não se submetem à autoridade de Deus Todo-Poderoso. No final, meus irmãos, no final do livro de Joel, haverá a restauração do povo de Deus. E esta restauração será gloriosa. E basta cada um de nós lermos o capítulo 3 de Joel e percebemos que a terra de Israel será um jardim de prosperidade, de felicidade, e as bênçãos messiânicas cumprirão todas as coisas. Ou seja, quando Joel refere lá ao monte de Sião, lugar de Sião, não está a referir-se literalmente a uma nação política, mas está a ir mais longe da linha do nosso horizonte, que tem a ver com a Igreja de Cristo. Ou seja, meus queridos irmãos, nesse grande dia, nós receberemos um corpo glorioso e viveremos na Sião celeste, na Jerusalém celestial. Viveremos para sempre. Viveremos eternamente com o nosso Salvador Jesus. Meus queridos, que Deus nos ajude. Que Deus nos dê um coração cheio do seu Espírito Santo para levarmos esta mensagem de esperança a todos aqueles que ainda não conhecem o Redentor, o Salvador Jesus. Termino como comecei. Obrigado, meu Jesus, porque tu habitas em mim. Amém. Vamos ficar de pé. A música que nós vamos cantar agora fala exatamente sobre este amor. Quão grande é o seu amor. E sobre aquilo que o nosso irmão Joaquim falou. Tem aqui: o teu amor nunca nos deixou e não nos vai deixar. E isso só acontece porque Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, que habita nos nossos corações. Todo aquele que proclamar o seu nome será salvo. E o Senhor deixou o Espírito Santo para que este amor nunca nos deixe. Uma curiosidade sobre esta música: esta foi a primeira música que nós cantámos na primeira celebração online da Igreja Batista Local, janeiro de 2021. E até hoje nós somos prova de que o Senhor não nos deixou, que o seu amor não nos abandona.
confio no teu amor. Se é grande o mar, imenso é o teu amor, Senhor, não dá para comparar. Se eu me afastar com laços de amor, Senhor, vens para me resgatar. Teu amor nunca me deixou e não me vai deixar. Posso confiar e crer no teu amor. Nunca me deixou e não me vai deixar. Quão grande é o teu amor. Quão grande, imenso, quão lindo é o teu amor, constante, seguro, confio no teu amor. Se é grande o mar, imenso é o teu amor, Senhor, não dá para comparar. Se eu me afastar com laços de amor, Senhor, vens para me resgatar. Teu amor nunca me deixou e não me vai deixar. Posso confiar e crer no teu amor. Nunca me deixou e não me vai deixar. Teu amor nunca me deixou e não me vai deixar. Posso confiar e crer no teu amor. Nunca me deixou e não me vai deixar. Quão grande é o teu amor. 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 Teu amor nunca me deixou e não me vai deixar. Posso confiar e crer no teu amor. Nunca